Sakamoto, boa tarde para você também. E falando em inimigos, Jacques Wagner se colocou numa posição de tiro, né? Tem sido alvo de um bombardeio generalizado pelo voto dele, pela posição dele adotada na votação do Senado. Ele votou a favor dessa PEC, tem sido criticado inclusive internamente no PT e tem toda uma discussão se o presidente Lula sabia, se não sabia, por que ele agiu assim, se tem alguma questão relacionada ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma aliança que pode ser mantida em próximas votações, inclusive com votos polêmicos do Wagner, que é muito próximo do presidente Lula, mas nessa ele saiu chamuscado, né, Sakamoto? Bem, boa tarde, Diego, boa tarde, Carol, boa tarde a todos e todas. Na política, é claro que as intenções importam para a gente poder entender a tendência que determinados comportamentos levam, né? Ou seja, tipo, se a gente vai continuar vendo esse tipo de comportamento, né, e o que está por trás. Mas é claro que o efeito é o mais relevante no final das contas. E o efeito é que não apenas o Wagner votou a favor dessa medida, como também trouxe consigo outros votos da Bahia, outros votos, né? Há uma sinalização quando o líder do governo acaba votando a favor dessa proposta, né? E é claro, há muito burburinho com relação ao comportamento do Lula, se o Lula estaria fazendo isso para garantir votos e garantir uma proximidade com o centro e determinadas áreas da oposição, né? Porque assim, falar de base e oposição no atual Congresso Nacional é meio complicado, porque mesmo os partidos da base fazem oposição ao governo a depender do momento, né? Em determinado momento eles fazem oposição, não tem para determinados temas. Basicamente, a base do governo existe para votar, ou seja, eles ganham ministérios, ganham cargos, ganham emendas para votar aquilo com a qual eles concordam já, né? Esse é o grande ponto. Tem determinados pontos que o governo tenta votar e sempre vai ser contrário, como questão de direitos indígenas, ambientais, entre outros, né? Questões de direitos fundamentais também. Mas então o que acontece é que surpreendeu, né, uma parte da base, surpreendeu uma parte dos analistas, né, o comportamento do Wagner, surpreendeu uma parte de ministro do Supremo, todo mundo olhando e falando assim, tá, mas qual que vai ser o novo normal agora, né? O Wagner diz que foi uma decisão de cunho estritamente pessoal, o que na verdade não significa muita coisa, porque o cunho pode ser pessoal, assim, mas ele não deixa de ser líder do governo, ainda mais uma pessoa forte como o Jacques Wagner. Então, é uma situação que fica naquela berlinda, né? O governo acaba sendo, inclusive com tudo que aconteceu, né? O governo acaba sendo emparedado dos dois lados, né? Por conta do voto do Wagner, entre outros, acaba apanhando do Supremo e de parte da base, e por conta do, do voto de uma outra parte da base que votou contra, também apanha da oposição. Agora, tem um ponto nisso tudo que aí acho que vale a pena ressaltar, até peço desculpa para esticar um pouquinho, mas que é o seguinte, a direita, né, ela dá umas reclamadas, né, a direita reclama bastante, fala assim, não, que o STF julga aquilo que só julga os temas que são contrários a nós. Bem, a direita, ela recorreu, né, tem um estudo, um levantamento da FGV Direito em São Paulo, né, tanto da professora e jurista Heloísa Machado, né, e da equipe dela, é um levantamento interessantíssimo que mostra que a direita recorreu ao STF nos últimos 8 anos 178 vezes, né, e ganhou muitas vezes. Né? O que acontece é que, no final das contas, acho que até pela avaliação desse estudo, né, da professora Heloísa, né, essas ações elas questionavam leis federais, decretos, medidas provisórias, né? Então é o seguinte, o que mostra é que, de certa forma, a direita ela só respeita o STF quando este lhe é favorável. Quando este não é favorável, ela abate, ela tenta cercear, inclusive as ações da própria corte. Aí não dá, né? Porque ou você, na verdade, respeita em todos os casos, né? Ou quando as decisões são contrárias, como o marco temporal, como outras que saíram, o pessoal levanta e fala, não, pera lá, que é um absurdo. Não, não é um absurdo. Então vamos analisar também as decisões do STF que foram favoráveis à direita, né? E vamos falar se é um absurdo ou não, né? É um oportunismo muito grande,
né? Esse oportunismo está conectado com uma coisa maior, é claro, né? O pessoal está de olho também, tem interesse em evitar que o Supremo dê outras decisões declarando inconstitucionais leis produzidas pelo Congresso Nacional, principalmente pela direita, a bancada ruralista, a bancada da bala, né? O pessoal mais conservador, né? Tem todo esse ponto. Tem esse jogo em cima e essa lei, como bem colocou a Carol, não é exatamente esse ponto, não é um ponto fim do mundo, até porque isso avançou com a Rosa Weber, né, que limitou as decisões monocráticas. O ponto é que essa PEC, ela representa uma fissura, uma trinca na relação entre os dois poderes, e que se ela passa, e depois o Supremo, é claro, vai declarar inconstitucional, mas passou uma trinca, é mais fácil abrir uma rachadura, é mais fácil o próprio Congresso Nacional depois colocar para votar outras medidas, como aquela, inclusive, que tenta, que prevê reversão de decisão judicial, que prevê outras ações que são negativas para o Supremo. Aí o Supremo vai, mais uma vez, declarar inconstitucional e vai colocando fogo num caldeirão, porque a direita vai falar, olha, tá vendo, povo, o Supremo evita o controle externo. Então, é muito complicado tudo isso, né? E é uma questão. Essa PEC é muito mais um problema simbólico no curto prazo, mas no longo prazo tem suas complicações.